Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Bruno Azê, o seu bom amigo, e tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. Hoje um episódio especial para as pessoas que buscam um relacionamento, que querem conhecer pessoas novas e pessoas que querem desbloquear esse medo de se relacionar. Então hoje eu trouxe dois convidados especiais, né? Minha querida amiga Camila Pastório, Leonardo Maiante, sócios do evento Go Match, segunda edição, porque a primeira era o Titi Tinder, Isso. evento de relacionamento e mentalidade. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, estarem aqui para bater um papo, falar sobre relacionamento, como destravar. Eu tenho muita dúvida sobre, que eu tô passando por uma fase que eu tô nessa, com medo de ficar muito, de não voltar a ter um relacionamento, de não querer ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo eu sei que é necessário. Então eu preciso de um auxílio de vocês nisso. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? A gente que agradece. Eu que agradeço, Bruno. Obrigada. E olá, pessoal que nos assistem, tanto no online quanto na gravação depois. Sempre um prazer estar aqui, Bruno, trazendo esse conhecimento, trazendo essas informações que ajudam muito, né? Nós sabemos que relacionamentos é uma habilidade. Sim. Então, aprender um pouco mais, poder compartilhar e poder ajudar você a destravar nessa área também vai ser importante. Vai ser muito importante. É. Então, antes da gente começar esse bate-papo, quero fazer um agradecimento especial a os patrocinadores, né? Queria agradecer a El Rey, que sempre disponibiliza as roupas para mim estar mais bem vestido aqui, para receber pessoas elegantes aqui também. Então, né, se você quer roupas de qualidade, de bonés, moletom, calças, camisetas, também roupa para criança. Eles têm a parte El Reizinho também, vende para crianças. Então, se você quiser produtos de qualidade, roupas, boné, touca, calça, moletom, tudo, só entrar em contato com a El Rei. Vai estar aqui na descrição do vídeo o @ deles. E o nosso patrocinador oficial, que é a Cadeiras Brasil Tropical, estão há mais de 20 anos no mercado com galpão próprio em Guarulhos, né, produzindo cadeiras de praia, espreguiçadeiras, ombrelones, carrinhos de praia, tudo para o seu conforto, lazer e divertimento. Produtos de qualidade, né, de primeira classe, são número 1 de vendas no Mercado Livre do Brasil. Se você tem hostel, condomínio, hotel fazenda, quiosque e até você, cliente final, se quiser uma cadeira de praia, um guarda-sol, um ombrelone personalizado com seu @, com o nome da sua empresa, é só entrar em contato com a Cadeiras Brasil Tropical. Vai estar aqui também na descrição do vídeo. Bora, então vamos lá agora, né? Começar esse bate-papo que eu tô ansioso para saber mais como. Eu queria, antes de tudo, saber um pouco mais sobre vocês. Como foi esse match, né? Para vocês criarem esse evento, terem essa ideia, como é a estruturação. Me explica aí um pouco mais sobre isso para as pessoas aí que não conhecem e querem saber um pouco mais sobre o Go Match. Pois é, eu conheci a Camila no Método IP, que ela foi participar. Na verdade, eu que só vi ela nem me conheceu naquela época. E aí eu fiquei sabendo quem ela era. E aí foi num comentário, acho que ela fez, quando eu fiz a primeira publicação do Titi Tinder. Ela falou, nossa, que ideia genial. Eu falei, cara, a Camila encaixa nisso. Sim. Né? Ela tem essa autoridade toda. Aí a gente foi conversando e tal, e deu super certo. Ela já palestrou no primeiro evento e vai estar agora junto nesse segundo. E assim, a ideia é realmente trazer esse tema, porque pouca gente quer falar disso, cara. Eu percebi que tem muito poucos eventos presenciais que falam disso. A galera ensina muito no online, mas eu, pelo menos, nunca vi um evento presencial nesse estilo que a gente tá fazendo, de forma leve, entendeu? Às vezes tem aquela coisa meio engessada, meio chata, constrangedora, que pouca gente quer ir, Sim. mas a gente tem esse intuito de fazer esse negócio de uma forma leve, de trazer não só colocar as pessoas juntos, mas ensinar e dar uma mentalidade nova, porque às vezes o que tá faltando é isso, ô Bruno. Isso, também eu penso nisso, porque para mim o que falta é mentalidade. É. E o evento surgiu da ideia também de quê? De nós percebermos o quanto existem pessoas boas, homens bons, homens com masculinidade, mulheres boas, mulheres discretas, decentes, femininas, e não conseguem se encontrar. Não conseguem dar match, não conseguem saber onde estão e acabam ficando desacreditadas do amor, desacreditadas de relacionamentos. Então, mulheres virtuosas e homens de alto valor que estão desacreditados. E como nós podemos ajudar essas pessoas? Porque nós sabemos que duas pessoas prósperas juntas, elas viram uma potência. Sim. Então, como que nós podemos fazer para juntar essas duas pessoas, para criar essa unidade da família? Então, com isso, foi surgindo a ideia de cada vez ampliar mais, de cada vez tornar um evento melhor. Pois hoje existem muitos eventos, por exemplo, de casais, mas eventos de solteiros,
Um evento onde você vai lá e você vai aprender mentalidade, vai aprender masculinidade, feminilidade, vai aprender a base do relacionamento, e isso ainda não tem. É Então, verdade, não tem não. somos os pioneiros. Então, foi nessa E eu achei intenção. essa ideia interessantíssima, porque assim, que nem você falou, existem eventos de casais, de pessoas já formadas, certo? Pra mudar a mentalidade, pra eles desenvolverem a melhora do relacionamento andando ali, né? Uhum. Agora, vocês tiveram uma ideia, uma sacada incrível. Vocês estão pegando a raiz da coisa. É. Você vai pegar alguém que ainda não tem um relacionamento, pra essa pessoa já poder entrar num relacionamento, às vezes já preparado É. pra algo mágico. É Exato. aquilo, né? Que nem essa semana eu até falei essa frase, falei que eu hoje, Bruno, quero passar por essa fase sozinho, né? Pra mudar minha mentalidade, Prepara. porque eu tenho certeza que o meu próximo relacionamento vai ser o último da minha vida. Olha, Mas, para se tornar o último relacionamento da minha vida, eu também preciso me tornar o homem capaz de fazer com que seja o último relacionamento daquela mulher. com certeza. Então, vocês estão pegaram um público que realmente é isso, vocês estão na raiz do problema. Vocês vão pegar as pessoas para construírem elas antes de ela terem um relacionamento. Exato. Para evitarem passar, de repente, por desgastes, por problemas que alguns casais que buscam ajuda já passaram e estão passando. Exato. Então, achei a sacada incrível. Porque hoje, é difícil de se relacionar? Não é. Se os seus padrões estão baixos, você se relaciona com facilidade. Só que esse relacionamento vai durar por pouco tempo, porque nem você tem habilidade, nem a outra pessoa também. Então acaba vindo o desconforto, o desencontro, os propósitos diferentes. Mas quando você vai em um evento como esse, onde os dois estão bebendo da mesma fonte, onde os dois estão alinhados, estão virados para o mesmo propósito, é mais fácil de dar certo, é mais fácil de ir lapidando o que precisa para ser um relacionamento de sucesso. Pois é, sabe o que eu percebo, cara, que acontece muito? A galera, assim, as mulheres ou homens sempre percebem que tem pessoas interessadas nela, pessoas que estão solteiras há um tempo e estão buscando um relacionamento. Eu reparo nisso, talvez seja uma percepção, mas olha só, existem pessoas interessadas nelas. É que elas não querem, aquela história do quem eu quero não me quer. Sim. Aí eu fiquei pensando, por que que isso acontece? Porque geralmente essas pessoas que querem ela estão num nível abaixo de mentalidade, de outras áreas da vida, ou igual. E aí isso causa com que ela, não, acho que eu não quero alguém assim. Porém, aí qual que é a lógica do negócio? A pessoa quer então alguém que esteja num nível mais alto, né? E aí essa pessoa que ela quer, que tá num nível mais alto, às vezes não quer ela. O segredo tá, lógico, eleve seu nível, que você vai achar uma pessoa que você queira, que te agrade e essa pessoa vai te querer. Então o segredo tá em você se desenvolver. Sim. Todas as vezes, eu já estive em várias palestras com o Pablo ali, andando junto perto dele, e ele sempre dá esse tipo de resposta. Você quer achar alguém para casar? Começa a se autodesenvolver. Sim. Porque esse seu desenvolvimento vai fazer com que você ache alguém muito mais preparado. Entendeu? A galera que quer achar um relacionamento rápido vai ter que investir em treinamento depois. Sim. Entendeu? Em algum momento você vai ter que se preparar. Pois É é, melhor se preparar antes do que no decorrer do caminho. antes ou depois. Então, assim, esse evento vai ter a prática. Aliás, né, Camila, a gente está fazendo muito mais prático esse evento do que no outro. A gente colocou menos palestras e mais atividade de interação. Só que a gente tem que fazer a parte de mentalidade. Tem que ter ali a parte, cara, você tá errando nisso, você tá pensando errado. Tem que ter essa mudança de chave, porque senão não sobe o nível. Senão as pessoas vão continuar estagnadas ali no mesmo, É o mesmo preparo, padrão. é o preparo, porque o que acontece que nós vemos muito. Hoje nós encontramos muitas pessoas especialistas em primeiros encontros. Uhum. Então, no primeiro encontro, ela sabe exatamente como agir. Eu vou buscar, eu vou jantar, eu vou levar, eu vou mandar mensagem. Perfeito. No segundo encontro, ela até vai e se vira. Mas aí, indo pro terceiro, ela já se perdeu, porque já não conecta mais. Sim. Então, nesse evento, além de você vai entender a base do que é um relacionamento, quais são os propósitos, quais são os princípios que você deve levar, quais são os comportamentos que você deve ter. Então, além de ter todas essas palestras tem também as dinâmicas que vão ajudar essas pessoas a destravarem nessa área, a treinarem um pouco mais como funciona, o que eu vou conversar, como que eu vou agir, qual vai ser o meu comportamento. Isso até para as mulheres também, para os homens. Muitas vezes as pessoas não são conhecedoras do básico. As pessoas acham, nossa, eu tenho que mudar tudo na minha vida, mas talvez não sabe agradecer um elogio,
talvez não sabe o que escrever no dia seguinte, talvez não sabe como demonstrar um interesse, como demonstrar um carinho, como demonstrar um romantismo. E isso faz diferença. Isso que vai alimentando o amor, que vai alimentando o relacionamento. Então, muitas vezes as pessoas acabam finalizando os relacionamentos porque não sabem como alimentar ele. Tinha tudo para dar certo, você encontrou uma pessoa bacana, mas por falta de conhecimento, por falta de experiência, você acaba perdendo uma pessoa bacana, uma pessoa legal, sabendo que era um mínimo detalhe, podia ser diferente. Então, a intenção é também trazer essas informações para ajudar cada vez mais. Porque eu penso nisso. Vocês falaram em relação a uma base de relacionamento. Lá vocês também trabalham as pessoas em relação a possíveis fatos que podem acontecer no relacionamento? Por quê? Eu vejo hoje muito das pessoas, os relacionamentos não dando muito certo, porque as pessoas elas não têm maturidade para resolver problemas. Uhum. O primeiro problema que aparece é mais fácil eu descartar, é mais fácil eu substituir, é mais fácil eu trocar, né? E muitas vezes se arrependem, só que aí já é tarde. Vocês também trabalham essa mentalidade de colocar na cabeça das pessoas que o relacionamento ele não é um mar de flores. Ele vai ter dificuldade, você vai ter que aprender a lidar com isso, você vai ter que aprender a conversar sobre isso. Tem essa parte também lá que vocês trabalham na mentalidade das pessoas? A mentalidade que a pessoa vai usar para começar um relacionamento é a que ela vai usar para manter, Isso. entendeu? Esse ajuste dessa disciplina, dessa decisão. Como você disse antes aqui, que você quer, o próximo relacionamento é o seu último. Para mim é a mesma mentalidade. Então, para mim não tem problema eu esperar um mês a mais, 2 meses a mais, para achar uma pessoa que eu sei que vai dar mais match, entendeu? Que vai ter menos atrito, menos problema. Atrito sempre vai ter. Sim. Agora, se você já entra com um nível maior de compreensão e decisão, você já é outro jogo, cara. Inclusive, abrindo um pouco da minha vida pessoal, tem uma menina que eu gosto dela, a gente teve um caso no passado, e assim, eu conhecendo ela, eu sei que ela não ia ser essa pessoa que ia determinar, não, a gente vai ficar e independente de qualquer coisa, vamos esperar. Menina legal, bonita, legal, tal, 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 tal. Mas eu sei que ela no primeiro problema ia, entendeu? Vai pular fora. Tem aquela frase, na crise é que se conhece o fraco, Hum. entende? Então, assim, você tem que achar alguém que está disposto a passar por tudo isso com você. E aí, esse evento é bom por quê? Porque você vai ter pessoas nesse nível de consciência lá. Cara, legal, você vai achar gente em festa, você vai achar gente em barzinho, mas a pessoa tá longe dessa mentalidade, Sim, entendeu? muito longe. Pode dar sorte? Pode dar sorte, mas pode ser que você vai ter que gastar muito mais em treinamento. Então investe um pouquinho em recrutamento, Isso. sabe? Se desenvolve, se eleva como pessoa, que seus olhos vão mudar para as pessoas. Que se você repara nas pessoas, vai mudar. Então, assim, tem muita coisa que dá para. Às vezes a pessoa tá travada e não enxerga que existem muitas possibilidades. Tem tanta gente solteira, como é que não dá esses matches? Não tem como, né? É muitas opções para impossível você não ter alguém ali que não linka com você alguma coisa. Eu acredito que é muito isso, é a mentalidade que a gente precisa melhorar, né? Exatamente. É furar a bolha, né? As pessoas estão inseridas em um mundo e acabam só focando nas pessoas que vivem ali. Só que a pessoa que vive ali vive uma mentalidade, vive uma realidade. A partir do momento que você expande, você começa a conhecer que tem novos horizontes, que tem novas possibilidades. E assim é mais fácil você ir conhecendo, você ir vendo o que faz sentido pra você ou não. E um evento como esse, como eu falei anteriormente, estarão lá pessoas com o mesmo propósito, pessoas com a mesma intenção. Então é mais fácil de você encontrar alguém compatível, porque semelhante atrai semelhante. É. Não adianta, por exemplo, hoje eu sou uma mulher e eu vou lá pro Go Match. Mas eu volto pra casa e eu me relaciono com o menino que eu conheci lá na balada. É como achar uma agulha no palheiro? Com um homem que eu encontrei na balada, é como encontrar uma agulha no palheiro. Pode ser que dê certo, pode ser, mas a probabilidade de eu encontrar alguém alinhado lá dentro do evento é É mais muito fácil. maior. Maior. E é assim, aí eu vou falar por mim, tá? Aproveitar que você falou de relacionamento, vou dar alguns exemplos meus para entender melhor o cenário. Hoje, o que eu percebo em mim em relação à mentalidade? Eu vim do nada. Pobre, né? Comunidade, colégio público, despejado de casa, quase morando na rua, passando fome, um monte de coisa. Cresci, graças a Deus consegui dar o up na minha vida. Então subi, elevei degraus, né, que eu tava vivendo minha vida. Só que é a primeira vez que eu fico solteiro nos últimos 17 anos da minha vida. Olha. Porque eu sempre fui um cara de migrar relacionamento para relacionamento. Então agora eu estou solteiro depois de 17 anos da minha vida. Só que hoje eu me encontro solteiro numa fase totalmente diferente do que eu era 17 anos atrás. 17 anos atrás, revoltado, louco, tal. Hoje, outro patamar. Eu frequento lugares melhores, tenho um network melhor, tenho amizades melhores.
E pra mim hoje ainda eu percebo que é muito difícil eu, Bruno, me abrir pras pessoas do nível maior que eu estou encontrando hoje. Porque parece que a minha mentalidade é eu só consigo atrair mulheres daquele meu nível anterior. Então, Olha. hoje eu percebo que as mulheres daquele meu nível anterior não me atraem pela mentalidade que elas têm, de escassez que elas ainda possuem, mas eu, Bruno, não sei chegar ou tenho a mentalidade de insegurança de achar que eu não vou ser atraente para esses tipos de mulheres. Então, hoje eu vivo muito isso, tá? Não estou falando de você, só dar um exemplo. Sim. Mulheres padrão Camila, sabe? Eu juro pra você, se eu tiver num evento onde tivesse mulheres padrão Camila, eu vou ser aquele cara que eu não vou saber o que fazer. Por quê? Porque eu tenho a mentalidade de que eu ainda sou aquele Bruno, sabe? Eu Uhum. não sou um Bruno novo, eu não vou ser atraente pra essas mulheres. Essas mulheres vão ver em mim, olha que veio do nada, não tem nada pra agregar, sabe? Como a gente muda essa mentalidade também de quebrar isso? Pois é, cara, esse trabalho de quebra de crença, de remodelar crença, é parte da PNL, né? E, inclusive, eu estudei muito a PNL nesses últimos 3 anos, ouvindo Pablo e treinamentos e tudo mais. E assim, a gente for falar disso, vai ter que mudar um monte de coisa na cabeça. Mas algumas crenças têm que ser quebradas. A gente faz isso, a gente traz esse nível de consciência, porque se não quebrar, não muda, cara. Esse mesmo sintoma que você está falando, inclusive, a gente tem muito em comum nessa história de relacionamento. Eu também tenho, cara. Sabe, eu percebo que quando vem o padrão de pensamento, se você não forçar uma mudança, você não vai passar dele. E aí eu já namorei algumas vezes na minha vida e assim, são recorrentes as queixas de pessoas diferentes, mas como eu tava com os mesmos comportamentos, as queixas são as mesmas. E assim, quem tá ouvindo isso agora pode se reconhecer e perceber que várias vezes nos relacionamentos você ouvia a mesma queixa de pessoas diferentes. Ou seja, o problema não tá na pessoa, o problema tá em você. Exatamente. Então, assumir isso para você é o primeiro passo. Ter esse nível de consciência, de autoanálise é o primeiro passo. O primeiro passo da cura é saber que você está doente. Então, assim, quando você percebe isso, aí você entra com a parte de identidade. Querendo ou não, eu vi uma mulher falando, não vai ser um evento religioso, né? Não, a gente é arreligioso. Porém, a gente acredita em identidade, a gente acredita em Deus, a gente é cristão. Ninguém que está forçando religião nenhuma, mas a gente vai falar de como essa identidade em Deus pode revelar essa autoimagem sua. Porque a percepção que você tem de que você não é apto para esse certo nível de pessoa é uma mentira. A mulher que acha que é insuficiente para certo tipo de homem é uma mentira. Ela pode ser suficiente se ela quiser. Ela pode chegar no nível que ela quiser. O que impede? A não ser as crenças, entendeu? Sim. Então eu, nesse evento, vou fazer, inclusive, uma palestra. Vou palestrar, no outro não palestrei. Mas nesse eu vou palestrar e vou preparar justamente falando disso. Dessa quebra de crença, dessa remodelação mental, a forma de enxergar a si mesmo. Porque a forma que você se enxerga é a forma que os outros te enxergam. Exatamente. É isso mesmo. É loucura, cara. Mas as pessoas não têm clareza disso e ficam travadas ali acreditando numa mentira. A gente luta muito no ecossistema todo contra esse tipo de crença, sabe? Então, assim, eu vejo hoje que tem alguns tipos de solteiros. Vamos fazer um mastermind aqui, se a gente... Eu vejo que tem o solteiro. Por exemplo, nós dois, que a gente não tá buscando ativamente. A gente tá meio que ali no meio de campo. Tem o solteiro que tá buscando todo dia e sente essa dor e quer e fica emitindo essa falta e parece que fica mais longe ainda. Quem mais? Que outro tipo de solteiro que tem, Camila? Tem aquela Além pessoa desses dois. Tem também a pessoa que se permite, mas por ela não se conhecer, por ela não ter autoconhecimento, ela acaba deixando a autossabotagem dela falar mais alto e ela perde. Então ela fica pulando de um em outro. Sim. Ai, mas não dá certo, não tem mais uns pessoas que pecam boas. pelo excesso. Isso. As desacreditadas. E Tem as que desistiram. Isso. É isso que eu falei, tem uns que não estão Que não totalmente acreditam mais. fechados. E aí eu vejo homens numa situação também assim, eu não preciso disso. No fundo ele quer e precisa, mas ele não quer mostrar. Convidando homens para esse último evento, eu percebi isso. Eles não querem demonstrar que estão querendo isso, que precisam disso. Aí fica com uma mágoa dentro do peito e assim, guarda do último relacionamento e acha que tudo vai ser igual. Então tem esses tipos de pessoa. O homem acha que é uma fraqueza. Acessar as minhas emoções é uma fraqueza, mas o homem que consegue acessar suas emoções, ele consegue ir muito mais longe, porque os nossos relacionamentos comandam o nosso sucesso. Então, por exemplo, hoje você é casado, hoje você namora, você está bem no seu relacionamento, parece que tudo flui.
Você encontrou uma ajudadora idônea, que é bíblico, né? Tudo flui. Mas se você tá num caos, se você não tá bem, se você tá vivendo ali numa confusão mental, o seu trabalho, a sua prosperidade também não vai funcionar da maneira correta. Então, os homens têm um pouco de trava nisso também. O que eu faço? Eu acho que eu não vou, eu acho que eu não preciso, eu acho que eu tô curado. Mas quanto mais o homem pensa dessa maneira, mais ele precisa acessar esse ponto. É exatamente isso. Por esses motivos que eu acho que o homem. Eu dei o meu exemplo, mas eu acho que muitos caras ficam nisso. Vocês acham que. Como é que foi o primeiro evento em relação ao público? Mais masculino, mais feminino? O que vocês sentiram em relação às pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento, mudar a mentalidade e ter um relacionamento realmente duradouro e sério? O que vocês sentiram do último evento? Pra agora, No né, que vocês têm primeiro, a diferente? gente teve mais mulheres, muito mais interesse de mulheres. E aí, a gente acabou ficando ali com uns 40, 60 em alguns momentos. Mas deu mais mulheres, sim. E aí, até o Pablo chegou no palco e falou: ó, vocês estão procurando um namorado, um parceiro, mas matematicamente ele não tá aqui. Mas, cara, a parada é a seguinte: uma vez que você muda essa mentalidade, você passa a, em qualquer lugar que você tiver, tá apto a achar alguém. Entendeu? Você se abre um pouco mais. Nesse evento, a gente vai sanar esse problema fazendo o seguinte: você que está assistindo, o ingresso é duplo e você tem o direito de trazer alguém do sexo oposto. Então, você convida um amigo, alguém do trabalho, um familiar, ou até um pretendente. Fala: ó, é um evento de desenvolvimento pessoal. Ser mulher que não sabe como chamar um homem para ir contigo nesse evento, fala que é um evento. Usa o marketing do Pablo, se ele gostar do Pablo. Usa o que é um desenvolvimento pessoal, de mentalidade, tal. Que não fala, se você falar relacionamento, talvez ele não vai querer. Ele vai Vai ficar. falar: ó, vem comigo, tô te dando esse presente. E é o que ele vai encontrar lá. E às vezes o teu amigo é o pretendente de outra, vai virar o namorado de alguém. E você vai achar o amigo de alguém. Então vai ficar uma dinâmica legal. E a gente vai ter o mesmo número de homens e mulheres ali. Achei interessante. Nesse Hein? evento. Sim. Vai ser bacana isso. A gente está trabalhando muito para isso, para deixar igualitário. Toda mulher tem algum amigo, um colega de trabalho, um irmão, alguma coisa assim que possa, que queira ir, que ela possa levar, né? E o homem também, não me sinto confortável de ir sozinho. Posso levar um amigo? Lógico, leva também, né? Porque eu acho. Aí eu posso estar falando besteira, vocês vão me corrigir. Mas eu penso que, num evento desse, eu acho que a mulher ela é mais propensa a ir sozinha, porque realmente ela tá aberta a isso, e o homem carrega aquele negócio durão, vergonhado, então parece que ele precisa levar um amigo ou alguém pra estar junto. Sim. Puta, eu não vou sozinho nesse evento. Vou ficar lá fazendo o quê? Não sei o que. Não, vou levar alguém. A mulher parece que ela vai mais aberta a isso, né? É que mulheres, por serem mais emocionais, elas buscam mais por isso, por autoconhecimento, por inteligência emocional. Mas os homens também estão se abrindo. Eles também estão percebendo que da maneira como está indo, precisa de alguns ajustes. Mas eu concordo também, nesse caso, do homem poder levar um amigo para se sentir mais confortável, ficar mais familiarizado lá. Também a gente permite. E como vai ser a dinâmica? Me explica um pouco aí como é para as pessoas que estão. Como é que vai ser o dia A gente delas? vai fazer várias dinâmicas, mas a gente quer envolver a galera, trazer em cima do palco, mostrar a atitude certa, a atitude errada. A gente quer fazer um show ao vivo ali e ensinar na prática mesmo. A gente vai ter alguns especialistas, a Camila é uma delas, que vai saber como guiar as mulheres para elas. Às vezes tem mulher que não sabe se posicionar. Sim. A mulher não sabe receber um elogio, fica tímida, se fecha, fica brava. Fica brava, às vezes. Até achou interessante o rapaz, mas por Se natureza tem que se fecha fechar. e acaba repelindo situações que poderiam virar alguma coisa. Não dá chance, tem trauma, enfim. Então a gente vai guiar, a gente vai ter essa... Eu quero colocar as pessoas no palco, colocar um casal no palco. Falar: ó, a gente fez isso no primeiro, foi legal. Vai, você que é o homem. Você tá muito interessado nessa mulher. A gente colocou no palco. Como é que você faria pra chegar? Aí o cara foi, aí ele fez de um jeito e tal, aí ficou engraçado uma parte, a galera já dá risada. Nossa, eu acho que ia ficar muito engraçado. Aí a gente fala: cara, ó, agora faz esse jeito aqui e vê como que é a reação. Aí a plateia vai sendo o medidor de sabendo se foi legal ou não. Isso vai criando uma consciência de todo mundo, deixa um clima leve, entendeu? Então essa é uma das que a gente vai fazer. Mas a gente quer fazer várias, né? A gente vai colocar a plateia pra interagir. No final também a gente vai fazer um momento assim, com uma música relaxada, uma luz mais baixa e tal, pra ser como se fosse um ambiente assim mais de festa mesmo. Pra rolar aquela interação natural, porque também eu sei que ficar nesse negócio de script não dá certo, né? Ficar só no... Pô, mas eu vou ficar fazendo questionário aqui pra mulher, eu vou ficar perguntando da vida dela. Não, tem que ser um negócio natural. Isso. E tem algum momento ali que não vai ter dinâmica? Parece que as pessoas vão ficar mais livres ali pra de repente
poder usufruir desse Sim. momento pra se conhecerem ali, conversar, aquele network, bate-papo. Sim, a gente faz essa troca dos grupos, né? Então agora faz os grupos de tantas pessoas para vocês se apresentarem, de onde eu vim, o que eu faço. Conversarem um pouco entre si, é bacana. E essa dinâmica de subir ao palco, por que que é legal? Porque é muito mais fácil nós vermos os erros quando eles não estão em nós. Então, olhar para si mesmo é difícil. Eu sou perfeita, eu não estou errando. Mas quando você se dá de cara com duas pessoas no palco, você fala, ela deveria ter falado isso. Por que ele não agiu daquela maneira? Então, querendo ou não, é uma leitura que você faz das pessoas para aplicar ali. É lógico que ali é tudo maior, né? Você não vai chegar, como o Léo falou, fazendo um questionário para alguém. Sim. Mas você vai pegando alguns insights ali para agregar na sua comunicação, nos seus comportamentos depois. Então é bem legal, bem bacana. Então, eu como solteiro, vou querer ir. Vou Cara. querer estar lá pra entender como é que funciona. Bruno, Cara. você vai ser nosso case de sucesso. Boa, você vai ser nosso case. Tem sucesso, encontrar o amor da minha... Pronto. Vou encontrar meu último relacionamento nesse evento. No próximo Boa, podcast boa, que a gente boa. vir aqui, você vai estar Isso. assim, vai brilhar. Vai o olho brilhar. doer Vou falar aqui, assim, ó, o Go Match, a segunda... Até lá vai ter já 3, 4, mas eu vou Com falar na certeza. segunda edição aqui, ó, o que aconteceu. É isso. Então, Cara, explica mais aí. Não, cara, é incrível porque assim, eu não sei o que passa na cabeça dos homens, mas o nível das mulheres que foram nesse primeiro evento, alto nível das mulheres, cara. Uhum. Já vai mulheres- deixar tímido agora. Não, cara. Mulheres, gente, você é um cara de alto nível, cara. Você é um influenciador, cara. Você é um empresário. Aí, tá vendo? Tem que tratar esse tá vendo? Tem já já- vamos começar Eu aqui. tenho 2 semanas pra trabalhar na mentalidade. Tem, viu? tem que tratar essa autoimagem, cara. Mas então, nível altíssimo das mulheres, entendeu? E assim, você fala, por que que tá solteiro? Por que que não acha ninguém? Tem só alguns detalhes, alguns ajustes que dá pra ser feito. E assim, é o que a gente quer fazer nesse dia. E trazer esse nível de consciência de que tem como, cara. É mais simples do que parece. A gente que já teve vários relacionamentos, a gente foi no automático. Agora a gente quer fazer no manual. A verdade, cara, sabe qual é? Pablo me deu esse conselho. Fico falando do Pablo, tem muita proximidade. Enfim, Pablo falou, cara, você precisa entrar no jogo. Você tá solteiro, você quer achar alguém? Você tem que estar, não numa coisa ali que é volume de pessoas, mas você tem que estar conversando, você tem que estar, por exemplo, você quer fazer um Ironman? Eu fiz 2 Ironman já. Você tem que estar num ritmo de treino, cara. Sim. Você tem que estar com o seu cardio ok, com a musculatura. Você tem que estar bem. E o seu físico emocional, Camila, tem que estar em dia. Sim. Sim. Senão você senão senta pra conversar com a pessoa, você não tá com as ideias Aham. afiadas. Tipo, esse cara que eu cheguei aqui hoje, ele já... Não, que não sei o que não sei o quê. O cara tá muito afiado. Desenrolado. Tem mulher que fica tanto dentro de casa, tanto É. recolhida, que não chega, não se torna interessante uma conversa ali, entendeu? Exatamente. E ela é interessante, só que ela tá fora desse ritmo. Então, esse evento pode ser que vai ser o start de muita gente que tá fora desse ritmo há um tempo e vai voltar para esse ritmo. Ser alguém mais aberto, que conversa com as pessoas em qualquer lugar que tá. Querendo ou não, a gente interage o dia inteiro. Como é que Como é que a gente não como consegue é que não interagir? tem? né? A gente tá fechado. É. A gente tá Pra fechado. fazer uma venda do nosso produto, a gente vai lá, conversa, chama atenção, se a gente nem conhece. É. Mas na hora de falar assim, pô, uma oportunidade boa, deixa eu conhecer aquela pessoa, a gente trava. É. A gente não sabe o que fazer. As pessoas estão um pouco cansadas, as pessoas estão travadas, as pessoas porque acharam que viveram uma decepção, vão viver mais. Então acabam se fechando cada vez mais pro amor. Então existem sim mulheres interessantes, existem sim homens interessantes, existem mulheres que querem um relacionamento, homens que querem um relacionamento. Só que talvez no encontro, talvez no lugar, eles não consigam demonstrar o tanto que eles são interessantes, o tanto de conteúdo que eles têm, eles não saibam como compartilhar. Então essa mulher, eu cansei, agora eu quero esperar o homem de Deus, eu tô me valorizando. Aí ela pensa que se valorizar é ficar trancada dentro de casa na sexta-feira, no sábado, no domingo, assistindo Netflix e lendo a Bíblia. É lógico que você precisa ter esses momentos também. Mas a única pessoa que vai bater na sua casa é o delivery, o entregador, a cobrança, nada. Não vai. Você precisa estar aberta, você precisa conhecer, você precisa conversar. E isso não quer dizer que você vai aceitar qualquer tipo de relacionamento, que você vai dar mole pra qualquer cara. Não. Mas você precisa conhecer, você precisa Se abrir, né? praticar a sua musculatura emocional ali. Você precisa estar aberta pra você identificar o que é bom e o que é ruim. Só que se você não conversa com ninguém, se você é fechada, aí qualquer um que aparecer, e pessoas, falo tanto de homens quanto mulheres, que já são um pouco mais espertas, que já têm um pouco mais de mundo, que já sabem a dinâmica da paquera, podem usar pro bem ou pro mal. E aí, se você é uma pessoa carente, uma pessoa inexperiente, qualquer palavra que essa pessoa te fale, qualquer elogio que pode talvez usar pro negativo, ela vai te enrolar.
Então você precisa estar ali no jogo. Você não precisa jogar, mas você precisa saber as regras do jogo. Senão você vai. Você não pode estar exagerado demais pra cair em ladainha dos Isso. outros, mas também não está totalmente aberta pra cair em ladainha, mas também não está totalmente fechada pra perder oportunidades que podem ser ouro pra você. Exatamente, saber identificar quem é uma pessoa de alto valor, quem está alinhada comigo, saber fazer as perguntas certas, porque muitas vezes também vai para um encontro e você não sabe perguntar. Aí você volta para casa cheio de dúvidas, será que é a pessoa boa ou não? Mas às vezes em pequenas perguntas que você faz, até mesmo no primeiro encontro, você já consegue fazer uma leitura daquela pessoa, está alinhada comigo ou não, é o que eu quero ou não. Só que a maioria das pessoas não sabem nem o que elas querem. É O verdade. que eu quero? Tipo, se eu chego hoje pra você, Bruno, o que você quer? Que relacionamento que você quer? Eu quero uma pessoa que busque ter família, que tenha valores de fé, de família, que busque crescer na vida, que compreenda da mesma forma que eu o meu lado humano de querer ajudar as pessoas, de me dedicar parte da minha vida à caridade. Então, assim, eu busco mulher com esses valores. Então, você já tem um filtro. Sim. No primeiro encontro, nas primeiras conversas ali, você já vai entender, tá alinhado ou não. Não que o primeiro encontro seja suficiente, mas você já vai conseguindo filtrar. Você tem um caminho, né? Exatamente. Você consegue já filtrar. Só que foi o que você falou, se você perguntar isso pra um monte de gente, as pessoas não sabem. Eu quero alguém pra eu ter filho, construir família e ter filho. Exatamente. É muito supérfluo. E aí, às vezes, eu recebo até no meu Instagram, eu tô me relacionando com ele, mas ele tem filhos. Eu falo, gente, mas você sabe isso agora? Se daí é um problema, você Se tem que saber isso é desde o tão começo. importante pra você, por que no primeiro encontro, ou antes mesmo de sair, você não perguntou? Sim. Mas ele mora em outra cidade. Por que você deu abertura pra se relacionar com alguém de lá, se relacionamento à distância não faz sentido pra você? Então, é o básico que às vezes não é perguntado, não é dito, e por isso que cada vez mais as pessoas entram em frustrações. Não deu certo. E estão cada vez mais desacreditadas. Mas eu acho que isso é muito por conta da paixão, né? Porque as pessoas veem um rosto bonito, você é bonita, você é gente fina, aí a gente se beija, bate a química, a energia, a gente vai pra cama, é maravilhoso, isso já é o suficiente pra eu querer estar com você. Aí depois que eu vou me preocupar, se você tem filho, não tem, onde você trabalha, quais são os seus princípios, qual é seu relacionamento com seus amigos, com a sua família, porque isso pra mim diz muita coisa. Muito. Muita coisa. Eu falo por experiência própria. Eu tive um relacionamento há muitos anos atrás com uma pessoa que ela tinha uma família destruída, mau contato, ela brigava com a mãe direto, não tinha amigos. Ela tinha 2 amigos de 1000 anos que mal se viam, passamos um mau tempo junto, mal viam ela. E nosso relacionamento acabou de um jeito trágico, totalmente desrespeitoso, de uma pessoa que realmente não cultiva relacionamento. Então, assim, eu não percebi esses detalhes e depois acabei pagando pato por isso. Mas hoje é uma coisa que eu analiso. Hoje. Sim. Tô até anotando aqui. A pessoa tem uma família, né? Não vou falar família estruturada, mas é uma pessoa que se relaciona bem com a sua família. Uhum. Pelo menos tem uma base ali de união, alguma coisa. A pessoa tem amigos de longa data. Como é que é ela nos relacionamentos longos que ela pode ter? Exatamente. De amizade e tal. Ela é uma pessoa que tem muitos amigos? Exatamente. Não muitos amigos, mas tem duradouros, né? Eu até brinco e falo que você mede a pessoa, você consegue medir uma pessoa se vai ser boa pra estar do seu lado, não só com relacionamento, como amizade também, Sim. não no número de pessoas que ela tem no aniversário dela, mas o número de pessoas que se repete no aniversário dela. É verdade. Você pode ter 100 pessoas no seu aniversário esse ano, e o ano que vem 100 de novo, só que são 100 diferentes. Agora você pode ter 10 hoje, e o ano que vem você ter 10, mas são os 10 mesmos. Então, assim, eu acho que a longevidade de como você consegue manter as relações próximas de você, a cultivar as pessoas, mostra pra mim características de uma pessoa que tende a valorizar, a priorizar, a lutar pra manter algo mais duradouro. Então são pessoas que você de repente pode falar assim, porra, essa pessoa aqui não vai me abandonar. Pode ser que não dê certo por algum problema, algum motivo, mas me abandonar ela não vai. Ela vai ser uma pessoa que vai lutar comigo até o final. É o que eu busco hoje. Eu busco hoje uma pessoa leal. Leal, aquela pessoa que, independente do problema, vai segurar minha mão e falar assim, vamos passar juntos. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante porque, assim, as pessoas que estão buscando alguém não passam de certo nível nas interações sociais dela. O que eu percebo? A pessoa tá procurando alguém, aí ela vê alguém interessante, ela já analisa o perfil físico, aí ela conversa um pouco, já pega algum defeito e já descarta. Então, assim, ela esquece que a beleza vem depois que você começa a conhecer a pessoa, cara. Às vezes você começa a conhecer alguém, o rosto da pessoa muda pra você, porque a pessoa tem uma característica tão legal, e você descartou porque você olhou
e presumiu que ela não era ideal, entendeu? Então é um grande erro isso. Você não aprofundar para um segundo, terceiro nível de camada ali emocional com a pessoa, que aquilo ali muda, cara. Às vezes você conhece e acha, não, mas essa característica eu não gostei. Grande erro. Conheça mais um pouco e pega o que ela tem de bom ali. Cara do céu, isso muda totalmente. Eu tive um relacionamento muito longo também com uma menina que, a princípio, eu nunca me interessaria por ela. Olha. Sabe? Não fazia o meu biotipo, assim, de beleza que eu olho. Mas a gente começou a se conhecer por valores semelhantes. Cara, ela virou a pessoa mais... Nossa, até hoje eu olho pra ela, hoje eu vejo ela uma pessoa linda. Mas se Por você... quê? Eu me aprofundei no íntimo, né? No que ela é por dentro, não por fora. Exato, mas se você analisar até relacionamentos próximos, que tenha de amigos próximos, pergunte para essas pessoas que são casadas há mais tempo, elas vão falar, era improvável. Eu jamais achei que eu iria me casar com essa pessoa. Porque eles foram construindo, eles foram vendo muito além do raso. E hoje as pessoas não conseguem se aprofundar mais. Estão cada vez mais no raso. Então você precisa sim dar esse tempo, precisa sim criar essa conexão a mais. Porque a beleza, por si só, até a Vai maior, acabar, né? até a maior beleza do mundo, ela acaba com a intimidade, ela acaba com o contato que você tem. Então, se é apenas isso... Logo você vai ser trocado por outra beleza também. Então eu sempre trago isso até para as minhas alunas. Se até a Gisele Bündchen, né? Então vamos esperar o quê? Se até a Gisele Bündchen. Se aconteceu, né? Exato. Mas é isso, é se aprofundar. Eu acho que a admiração ela vale mais do que beleza. Porque admirar você não é porque vocês são por fora, porque vocês são por dentro. A admiração... Eu acho que isso conecta, né? A admiração torna uma pessoa bela. O respeito que eu tenho pelaquela pessoa, a admiração que eu tenho por ela, faz com que a pessoa se torne bela. E provavelmente aconteceu com vocês de conhecer uma pessoa, como o Léo falou, talvez não seja tão interessante, mas o convívio faz com que ela se torne uau. Ou o contrário também, você encontra uma pessoa linda, mas a convivência vai fazendo com que ela desapareça, com que você perca o encanto. E perder o encanto dentro de um relacionamento é terrível. É horrível. Pra mim é o pilar do adeus, é você perder já a admiração. Já aconteceu várias vezes, né? Nós temos as histórias similares. Pois é. E aí que eu percebo também que as pessoas sempre têm um lado do relacionamento que às vezes tem essa capacidade de analisar mais fundo e enxergar que tem um caminho. O outro às vezes fica resistente. Só que se um lado enxerga e insiste do jeito certo ali, persiste, às vezes faz acontecer. Sim. Então, você que está assistindo isso aqui, que seja o seu lado que enxerga com mais profundidade, percebe que tem como dar certo e faz acontecer. Seja mulher ou homem, você consegue fazer isso de uma forma feminina, sem se expor, sem se entregar demais, você consegue fazer isso. Você consegue se aproximar de um jeito sábio. Eu percebo isso. Tem homens que não têm atitude nenhuma. E aí, qual que é o outro lado da moeda? Se a mulher é muito fechada, o tipo de homem que vai chegar nela é sempre aquele que gosta do desafio, que gosta do jogo. Sim. Então a mulher não sabe por que só atrai esse tipo de cara que é jogador, que é mais solto com as palavras, que sabe conversar, que sabe conquistar. Porque ela tem esse perfil de quem vai ser um desafio. Sim. Entendeu? Então ela fica ali fechada, o cara se interessa. E ele quer simplesmente alimentar o ego. Conheço várias pessoas assim. Entendeu? Então, a mudança no teu posicionamento realmente vai fazer você atrair a pessoa certa. Você olhar para a pessoa certa. Sabe? Porque às vezes você tá passando uma linguagem corporal para atrair um público que é o que você não quer. Cara, então você tem que mudar a sua postura. Exato. Né? As pessoas dizem que não tem sorte no amor, mas não é falta de sorte no amor, é falta de preparo. Sim. Falta de conhecimento para saber entender, para saber como agir. Então, essas mulheres, por exemplo, eu sou super difícil, eu só vou ficar com esse homem de alto valor. Vai atrair exatamente o que o Léo comentou. O homem que é movido pelo desafio. Eu vou conseguir. Mas não é porque ele está se esforçando, que ele está dando demais, que ele quer um relacionamento com você. Talvez ele só está alimentando o próprio ego. Sim. Então, é saber reconhecer. Ah, mas então eu não tenho que ficar desacreditada, não acreditar mais em nada? Não, é ser estratégica, é ser inteligente, saber observar, saber ler os sinais. E isso é muito difícil hoje em dia, né? As pessoas têm essa mentalidade de poder entender os sinais. Porque eu percebo hoje muito isso, que as pessoas elas têm dificuldade de se reconhecerem, saberem quem elas são. E isso vai dificultar muito você conseguir saber quem o outro é. Se você não sabe, você convive com você diariamente, você não consegue descobrir, saber quem você é no íntimo, como é que você vai saber 100% que aquela pessoa é que você conhece há pouco tempo? Né? Então, se a gente fizer, eu falo por mim, quando eu comecei a praticar o autoconhecimento, me reformar intimamente, que nem eu utilizo essa forma, reforma íntima, comecei a me transformar como ser humano,
eu comecei a conseguir enxergar melhor os outros. Entende? Então, hoje, eu estou mais seletivo no campo de relacionamento. Não estou tão aberto, por quê? Não é porque eu não quero nada, mas é porque eu não encontrei pessoas interessantes. Que me interessariam genuinamente, sabe? De falar, pô, vale a pena eu mandar uma mensagem, eu chamar para jantar, eu iniciar uma conversa. Então, para mim, hoje, isso só vai acontecer se for alguém que realmente eu tocar meu coração e eu falar, cara, vale a pena esse esforço. Então, eu vou fazer isso. Mas por quê? Porque eu tive que me reconhecer e saber que tipo de homem também que eu sou. O que eu tô mostrando para as pessoas. O que meu corpo está falando para as mulheres, né? Pros homens em relação à amizade. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender melhor o jogo, entende? Cara, eu acho que esse resguardo pro homem ou pra mulher faz você ter energia para gastar no lugar certo. Querendo ou não, uma pessoa que tá meio desesperada, se tá buscando para suprir uma carência emocional, ela vai atirando para todo lado. E vai desgastando, vai ficando... Tem um ponto que para mim foi muito importante, que eu não tenho nem problema de falar isso aqui, a parte sexual. Cara, minha vida sempre foi desregrada quanto a isso. Depois que eu me converti, não é religiosidade. Alguém que tá assistindo vai falar, pô, esse cara é um crente que tá aceitando uma regra. Eu sei o peso disso, velho. Eu sei o peso de você se entregar com gente que você não conhece, aquela bagunça. Uma energia Cara do céu, se você tá assim, faça o que você quiser, a sua vida é sua. Mas a energia que você tá arrumando pra você não é boa, cara. Você não conhece essas pessoas, você não sabe o que tem ali. Existe uma parada energética, espiritual, existe tudo isso. Então, depois que eu tive essa mudança de mentalidade, eu falei, não quero mais, cara. Não quero mais. Tá pra além disso aí a minha mentalidade agora, entendeu? Eu também tô nessa fase. E aí, qual que é a parada? As pessoas começam a namorar porque o sexo é bom. Falando em termos claros. Porque o sexo é bom. Só que o sexo sempre vai ser aquilo. Vai ser bom. Só que, assim, se o emocional não bater, entendeu? Aí, qual que é a parada? Você conhece alguém antes de sexo e o emocional já bate, o sexo vai ser a consequência, cara. Entendeu? Se o emocional bateu sem sexo, imagina. Entendeu? Eu também acho. A parada assim... sexo vai ser a cerejinha do bolo. A construção do bolo ninguém precisa, a conexão. Ninguém precisa dessa regra na vida. Isso. Mas, cara, fazer essa seleção muda tudo. Muda. Não é uma parada religiosa, é uma parada, tipo assim, de autolimpeza. Uma parada de putz, vou me resguardar nisso. Eu acredito muito nisso, porque eu tenho uma filosofia, né? Eu tenho não vou falar, não tenho religião, mas eu sou um cara que eu tenho uma doutrina. Eu sigo um caminho. Nesse caminho que eu sigo, o sexo, ele é muito energético. Se eu me relacionar com você, durante 6 meses sua energia vai ficar comigo. Sim. Entende? Então, que energia você tem? Entendeu? Pra eu estar disposto a abrir uma porta pra essa energia viver comigo durante 6 meses, entende? Então, é aquilo. Quando a gente tá num relacionamento, às vezes o relacionamento já tá acabando, já tá mal, a gente tem a tendência de vou ficar solteiro também, quando eu ficar solteiro eu vou sair com aquela pessoa, vou fazer aquilo, isso, aquilo. Quando eu fiquei solteiro dessa vez, a minha mentalidade foi exatamente o contrário. Cara, eu quero ficar em paz. Quero ficar tranquilo, quero me limpar desses tipos de energia, de querer me relacionar com os outros só por causa de sexo, só porque carência. Não, eu vou mudar o jogo. E essa vai ser a última chance de eu ter de mudar o jogo. E, cara, eu tô há 8 meses solteiro. Nesses 8 meses, eu juro pra você, eu saí com 2 pessoas. Uma que eu já conhecia e outra que eu conheci. Só. Não tô saindo, não tô atrás. Por quê? Eu quero me preparar. Foi o que eu falei. Eu quero me preparar como ser humano se eu conseguir controlar impulsos, valorizar coisas que são desnecessárias e fúteis pra um relacionamento solteiro. Cara, quando eu tiver no relacionamento, eu vou ser uma máquina. Entendeu? Eu vou ser o melhor marido, o melhor companheiro que a mulher vai ter. Porque se solteiro eu já tô conseguindo me policiar e valorizar os campos certos, cara, um relacionamento vai ser mágico. Por isso que eu falei, meu próximo vai ser o último, mas eu estou me tornando o último da pessoa que vai me encontrar. Então, uau, sensacional. Esse é o ponto que eu tô focado. E acredito que você também, pelo fato da gente ter histórias similares aí, em relação à vida, né? Sensacional. E quando nós temos essa clareza do que nós queremos, de quem nós somos, a gente não se relaciona mais por distração, por diversão,
por algo que não tenha profundidade, Sim. né? Nós queremos algo maior. Procuramos por essas pessoas e conseguimos encontrar também. Porque a partir do momento que você se torna essa pessoa, você acaba atraindo pessoas que pensem da mesma maneira, pessoas que queiram o mesmo. Então se torna mais fácil também. Eu também acho. E, voltando a falar do evento, que agora eu quero ir, quero estar presente lá. Tô curioso agora. Como é que é a jornada, do início ao fim? Que horas começa, que horas acaba? Me explica um pouco aí como é que vai ser esse dia aí dessas pessoas. A gente vai começar de manhãzinha, umas 9 da manhã. A gente vai ter uma abertura ali. Vou passar umas instruções pra galera, vou deixar todo mundo relaxado. E aí a gente vai ter palestras. A gente teve uma palestra do Matheus Ribeiro, que é um cara que foi pastor há muito tempo. Ele tem muito conhecimento de Bíblia, ele é casado, tem uma família linda. E no primeiro evento ele falou muito bem. Assim, ele deu uma clareza pra galera que, tipo, lavou a alma de todo mundo ali logo de manhã. Então a Camila falou, ele tem que estar, vamos colocar. Então de manhãzinha ele já vai dar essa visão pra galera. E aí, em seguida, a gente vai ter outras palestras, só que intercalando com dinâmicas. Sim. Saiu um palestrante, a gente vai fazer uma dinâmica, a gente vai conversar com a galera. Vai ser de uma forma que até 5 da tarde, quando a gente estiver encerrando, a galera já vai estar conhecendo todo mundo ali, um conhecendo o outro, sabendo o que faz, de onde é, entendeu? Vai criar aquele clima de, putz, parece que a gente viveu uma semana aqui nesse dia. Pô, vai ser Entendeu? bacana, então. Aí tem até das 9 às 17 horas, palestras, dinâmicas, tudo. Isso. Após isso, mantém alguma coisa no evento ou não? As pessoas Não, vão após embora? isso a gente vai manter, né, Camila? Sim, a gente Porque vai eu lembro que no último teve um luau. Sim. Esse, como será num outro lugar, o primeiro foi no residencial, então era mais interior, aí Sim. nós fizemos essa parte do luau, por ser grama, por ter a natureza e tudo mais, mas esse vai ser na plataforma, então é um ambiente mais corporativo, entre aspas, Sim. digamos assim, né? Então a gente também vai ter esse espaço ali de interação, vai ter uma música ao vivo ali também, para as pessoas interagirem mais, mas não como um luau, Sim. mas como algo reservado ali para elas se conhecerem Happy mesmo. hour ali, Isso, um happy hour, exatamente. Após evento. Exato, e ali na plataforma passa muita gente, ainda mais de final de semana, tem bastante evento. E ali é um lugar que já tem toda a estrutura de alimentação e tal. Ah, sim, bacana. E a galera que vai estar em outros eventos, já tem gente mandando mensagem falando que vai passar lá nesse final de tarde, que quer achar. Cara, o que tem de solteiro naquele lugar é incrível. A galera tem muito essa cabeça cristã e fica nessa, entendeu? Então a gente vai dar uma visão, tipo assim, cara, vamos acelerar isso aí. Sabe por quê, cara? Bruno e Camila, a gente entendeu. Eu comecei esse projeto sem entender isso, mas depois eu tive essa clareza do quanto que é valioso para Deus as famílias serem formadas. Sim. Cara, todas as nações começaram a partir de famílias. Tudo que a gente vê de construtivo, a base é a família, entendeu? Então, esse projeto parece que é só um negócio descontraído e tal, para namoro. Mas não, cara, tem um projeto grande por trás. Eu percebi que Deus se agrada muito dessa história toda, de gente querendo propósito, gente querendo, não bagunça, mas querendo achar alguém sério, buscando isso. Então, assim, eu sei que Deus vai honrar, numa linguagem aí mais cristã, vai honrar quem foi lá. Sim. Quem tá buscando isso. Então, cara, é um lugar para quem tá atrás de soltar essas travas, atrás de conhecer gente legal. Até para network, cara. Eu vi gente lá fazendo negócio, conhecendo, virando sócio um do outro. A coisa tem que ser natural, minha visão é essa. Tanto para relacionamento quanto para negócio. É praticamente a mesma coisa, cara. A conquista. Entende? Sim. Então, É a mesma coisa, a linha é a mesma. Então eu quero dar essa visão para as pessoas de que, ou se você estiver negociando alguma coisa, ou se estiver fazendo uma venda, os princípios são parecidos, cara. Se você entrega energia demais, a pessoa recua. Se você entrega de menos, a pessoa fica mais mistério. Então, assim, tem como passar uma visão para essa galera de forma que eles vão sair de lá muito mais capazes de virar essa chave na vida, entendeu? Esse é o código. E não é apenas um evento onde vão ter técnicas de paquera. Não é só isso, é uma restauração de visão, é uma restauração de mentalidade, é uma restauração de propósito, de alinhamento. Então, vai muito além de relacionamentos em si. E relacionamentos você usa em modo geral. Sim. Então, se você sabe se relacionar bem, você vai se relacionar bem no seu negócio, você vai se relacionar bem na sua família, você vai se relacionar bem nos seus amigos, no seu ciclo social. Então, são técnicas ali que você vai aprender, são chaves ali que vão ser viradas, você vai ser desbloqueado em áreas que você vai poder expandir, você vai poder usar, né, em outros aspectos. Eu também acredito nisso. Eu acredito que se você é uma pessoa que sabe se relacionar na vida, com você mesmo, com os outros, você vai se relacionar, vai ser bom, uma pessoa que se relaciona bem com tudo. Só que eu percebo que as pessoas hoje,
elas têm... Vou falar baseado nos homens, vamos lá agora. Vou falar dos homens. Eu percebo que hoje tem uma dificuldade maior dos homens chegar nas mulheres. É. Por conta do quê? Vou falar o medo que às vezes eu possuo. Hoje em dia, eu tenho muito medo de chegar, por exemplo, chegar e falar um elogio pra Camila. E a Camila entender isso de uma forma errada, cara, isso virar uma bola de neve. Sabe? Em relação a assédio, abuso, sabe? Então, eu percebo que tem muitos homens que hoje ficam muito... Sabe? Os homens sérios, né? Porque os que não valem nada, mesmo os abusadores mesmo, eles estão nem aí. Ficam na retranca, com medo de, cara, se eu chegar nessa mulher e falar, oi, tudo bem, você é muito linda. Que nem, vou dar um exemplo, não vou falar o nome. Ontem eu tava conversando com um host de um podcast, que ele teve que tirar o vídeo de uma mulher. Por quê? Tava no bate-papo com 2 mulheres, assim, 2 pessoas, e essa mulher não era aqui de São Paulo, e ele virou pra ela e falou assim, você vai ficar aqui até o final de semana em São Paulo? Pô, quinta-feira vai ter uma balada que os amigos meus estão organizando, o pessoal, não sei o que, se tivesse sem fazer nada e quiser ir. Ela falou nada. Depois ela gravou uns stories falando que foi no podcast, se sentiu intimidada, abusada, que o cara queria levar ela pra sair. O cara só falou isso. O cara não falou nada demais. Então, assim, tem pessoas. Então, eu percebo isso que os homens hoje têm muito medo. Entendeu? Eu mesmo. Eu hoje sou um cara que eu acho que eu só abro a conversa com a mulher se eu perceber que ela abriu comigo. Vai ser muito difícil. Puta, que mulher maravilhosa, linda, cara. Vou chegar nela. Puta, não vou. Se ela não se abrir pra mim, ferrou. O risco jurídico. Risco jurídico, não vou. Por que eu vou falar? Mas... Você é muito linda. Tá bom, legal, mas tem mulheres, tô dizendo isso. Mas tem mulheres que já acham que se você chamar ela de linda, você tá passando um ponto. Entendeu? Então, puta, hoje em dia eu percebo que tem muitos caras nesse sentido. Mas isso vai muito da leitura do homem também. Então, o homem vai perceber. E também da mulher que sabe estar aberta a isso, né? Então, o homem chegar pra uma mulher sem perceber que ela deu abertura, que ela também tem a mesma intenção, com certeza vai soar como inconveniente. Sim. Vai muito da mulher também estar aberta a ele. Só que as mulheres às vezes não sabem. Então sai pra um lugar, sai pra um restaurante, pra um barzinho, pra um evento, pra um café, pra qualquer situação. Aí chega lá e fica com o celular. Não olha pra nada, não fala com ninguém. Ou está vendo um homem e fica tímida, não sabe fazer aquela troca de olhares, não sabe ter essa dinâmica, não sabe jogar o lenço. Então aí fica mais difícil pro homem. O homem acaba se intimidando realmente. Por isso que tem que ter ali essa dinâmica dos dois lados, né? A mulher saber demonstrar que quer, saber demonstrar que está interessada. E o homem também não precisa ser apenas com as palavras. Talvez um gesto, um olhar, um movimento, já vai dar a entender. E quando a mulher dá abertura, aí sim ela elogia de maneira respeitosa, de maneira clara, né? Acho que soa mais tranquilo. Mas eu também, agora eu falei do lado dos homens, mas eu também acredito que se torna difícil para as mulheres também, às vezes essas trocas de olhares. Por quê? Porque tem muito cara muito filha da mãe, cafajeste. Então eu também sinto que as mulheres também têm muito medo disso. Então, que nem você falou, beleza. Cheguei no ambiente, tem aquela mulher que de repente eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, se interessou fisicamente, vai. Isso. Atraente, tal. Só que mesmo assim ela fica com receio de ficar trocando olhar, porque ela fica assim, cara, beleza, ele é bonito, ele é legal, mas e se eu continuar olhando pra ele, ele vai chegar aqui e se ele for um louco? Então é melhor eu esperar, ver mais atitude. Aí ela evita trocar olhar também. E aí o cara, que às vezes é um cara correto, que não quer chegar sem ter uma certeza, ela não trocando olhar, o cara já entende. Ela não tá afim de mim, vou embora. Então eu entendo que hoje tá muito difícil por conta disso. As mulheres, com tá certíssimas os grandes filhas da mãe que passaram pela vida delas ali, maioria dos caras escroto, faz elas ficarem mais defensivas, né? Mas também os caras que são corretos pagam um preço por isso, e às vezes também não chegam tanto por conta de umas mulheres que são meio doidas das ideias, que qualquer coisa você tá abusando delas, e o cara fica receoso, e aí as duas pessoas que estão realmente, os dois grupos que estão realmente com intenção de se conhecerem, estão totalmente com medo, recuados, e às vezes ficam só assim, ó. Desencontrados. Nesse caso, não chegar diretamente pra pessoa, mas e aí, o que você achou do evento? Tá gostando? Isso. Mas no evento você tem oportunidade. É isso. Agora, em outro lugar é difícil. Você vai num restaurante, vou num barzinho, num bar. Puta, como é que você vai chegar naquela outra mesa sem passar a imagem de que você tá sendo um inconveniente ou atravessando algum ponto se a mulher não estiver interessada? Mas é complicado. Já aconteceu comigo dias atrás. Eu estava num lugar e eu recebi o bilhetinho.
na minha mesa. Ai, Achei bonitinho. interessante. Então, aí O bonitinho. garçom veio completamente assim, olha, te mandaram esse bilhetinho. Aí, o bilhetinho, de onde eu abri? Se você, meu WhatsApp... Aí eu fiquei pensando, qual a chance que eu vou adicionar esse número do meu celular e mandar um Uma WhatsApp pra mensagem, pessoa? "Oi". Qual a chance? Você vê, a intenção foi boa, mas a Isso. estratégia foi É ruim. Foi isso, horrível. exatamente. Eu acho que seria mais interessante se ele colocasse o arroba dele. Exato. Porque aí o arroba é o seguinte, você vai lá ver quem eu sou, Isso. o que Curte eu uma faço, foto. e se aquilo, se achar interessante, me segue, que aí eu... Eu pensei Agora o mesmo. WhatsApp, você não sabe nem quem a pessoa é, vai mandar. Eu Eu pensei- mandaria o arroba. Falou, ó, se caso interessar, Tô me manda o anotando. direct. Tô anotando aqui umas coisas que a gente vai É, incluir no ó, evento. inclui no evento aí, a tática do bilhetinho. Estratégia. Eu Não põe o achei- telefone, põe o arroba. Eu achei interessante porque foi corajoso, só foi respeitoso, porque na mesa Sim. onde eu estava, estavam outros homens sentados. Nada de amigos, né? Amigos. Ele não iria ser inconveniente de sair da mesa e vir ali, poxa, alguém poderia estar acompanhado. Então ele mandou, o garçom veio super discreto e entregou. Mas ele errou no momento. É, só errou no WhatsApp não dá. Não dá, você não vai ter que salvar o WhatsApp e mandar um oi pra quem você nem sabe não tem como. Mas foi legal, a intenção foi bacana. Aí, se foi você que mandou esse bilhetinho, saiba que a estratégia foi fenomenal. Foi. Não, a estratégia não, a intenção, A intenção foi foi boa. boa. Mas a estratégia, cara, arroba. Porque aí se É você isso. for uma pessoa interessante, ela vai te seguir. Ou vai mandar uma... Exatamente. vai só te seguir, não precisa nem mandar mensagem, deixa ele agir. Exatamente. E se a pessoa ignorar, uma coisa que os homens precisam aprender é que a rejeição não significa nada. É isso. Duas pessoas que têm a autoimagem ajustada, cara, me rejeitou. Tá tudo bem, continuo tudo com o meu certo. valor, tá aqui, entendeu? Tá tudo certo. Entendeu? Então a rejeição não significa nada. Vou dar uma visão dessa pra esses caras lá naquele dia. E isso é bom, porque os caras às vezes... Tem os caras que não chegam com esse medo, que é o meu receio, porque eu não tenho medo de rejeição. Mas receio de repente, ser inconveniente. Eu odeio fazer mal pras pessoas, sabe? Causar algum tipo de mal. Eu odeio. Sim. Então, eu tenho esse receio. Mas eu sei que tem caras que têm o receio da rejeição. Tem, já Cara, foram não- chegar Medo da já. rejeição. E se ela fala não? Ai, será? Não sei se é por vergonha, não sei. Tem mulheres que são realmente cruéis em algumas situações. Eu passei algumas. Mas assim, é aquela questão de você... Pô, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem, Tá tá tudo tudo bem. certo. Vamos... Eu sei meu valor, É, e tá entendeu? tudo Então certo. essa autoconfiança, o cara que não tem, fica defasado. Mas o que eu percebo? Esse medo que você tem, cara, depende muito do ambiente que você tá. Se tiver um ambiente meio hostil, você vai ter que ficar mais resguardado. Agora, num evento como esse, por que eu achei muito massa a ideia? Ali é um ambiente seguro, cara. Então, ali é um ambiente propício. Se eu achar alguém interessante, eu vou chegar nessa pessoa. Se ela não achar eu ambiente. interessante, ela só vai me falar não e tá tudo certo. Ou só vai conversar educadamente. Não vai achar que eu estou sendo abusivo em algum ponto. É. Passando o ponto. Não, pode ir conversando. Tem contato. A intenção principal do evento, nós vamos falar de relacionamentos, de namoro, mas a intenção principal do evento é criar conexões. Sim. É você estar ali para que. Não quer dizer, eu vou sair casada desse Não. evento. Não, você vai conhecer Conhecer pessoas. Depois ali vocês vão marcar algum segundo encontro, vocês vão se conhecer melhor. Mas é ir para esse evento com a mentalidade de eu vou conhecer pessoas, eu vou me permitir. Né? Então todos estarão abertos para isso. E eu acho assim, eu acredito muito em energia, destino, essas coisas, a brincadeira que Deus faz com as pessoas. E às vezes, nesse evento, você vai se conectar com alguém que não vai dar um match, mas vocês podem se tornar amigos ou fazer Sim. negócios, como vocês falaram, e através desse caminho que foi aberto, você vai conhecer alguém foda. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa tá ali pra ser um elo entre o seu destino que tá com outra pessoa que vai se aproximar dele. E não vamos muito longe, vamos usar o exemplo meu e do Léo. Nós nos conhecemos por quê? Por conta do Método IP. Uhum. Eu fui pra assistir o evento. Lá eu não lembro de ter conversado com o Léo, Não, você não conversou. mas olha o que aconteceu. Sim. Hoje nós estamos trabalhando juntos. Isso, eu acredito muito nisso. Se eu não tivesse ido nesse evento, se eu não estivesse em movimento, isso não estaria acontecendo. Então isso a gente usa pra trabalho, mas puxando pra relacionamentos é a mesma coisa. Se você não vai, pode ser que aquela pessoa tenha um amigo, que aquela pessoa vai te convidar pra algum evento, então você vai estar em movimento. Também acho. Então é uma ótima oportunidade para as pessoas estarem lá. E como é que as pessoas Exatamente. fazem para estar lá? Os ingressos já estão à venda, tá? A gente colocou um preço bem acessível, ingresso duplo, tá no meu link da bio, tá no link da bio da Camila. Basta entrar, tem uma página, você vê as informações todas, tem 2 opções de ingresso, você clica lá, checkout seguro, não tem erro, você vai receber no seu e-mail. Tem um e-mail também para comunicação, mas todo mundo que for comprando ingresso a gente vai colocando num grupo. Já tá rolando, inclusive é limitado, tá? O auditório lá não cabe tanta gente assim. Então, da outra vez a gente teve problema, ficou cheio o lugar que a gente tava.
Que bom. Que bom, o problema que a gente quer ter, né? São Quanto mais problemas bons. pessoas, mais Exatamente. matches. Quanto mais amostragem. Eu falo de Isso. amostragem. Precisa... Mas tá no link da bio. A gente vai estar postando stories, a gente vai estar fazendo lives durante esses dias. Faltam 19 dias pro 19 evento. dias. 19 dias. A gente começou a divulgar há uma semana, né, Camila? Uma semana. Essa edição. E tem algo muito legal que nós temos que contar também, Léo, que é a compatibilidade. O que seria? Então, nós desenvolvemos toda uma tecnologia para identificar a compatibilidade das pessoas. Então, você vai entrar lá no link da bio, você vai colocar os seus dados. Tenho tantos anos, o que eu estou buscando, o que eu espero da minha vida, quero um relacionamento, quero conexão, enfim, você vai... E no final, essa tecnologia ela vai somar a compatibilidade de quem já comprou esse ingresso. De quem já está. E vai falar, olha, você tem tantos perfis que combinam com você no evento. A gente fez Isso é bom, hein? Você deu um match com tantas pessoas. Olha que legal, Um sistema de interessante. quiz, aí conforme as respostas vão dando iguais, a gente consegue saber se tem match ali ou não. Olha que da hora. Então as pessoas já vão meio que sabendo ali que tem, Tem 2, 3 pessoas ali que tem disponíveis, valores similares ao seu. Isso, cara. Pronto. exatamente. E deu aquele segue uma linha igual a sua. Nossa, bacana, hein? Que Já manda esse link pra mim. Que literalmente deu match. Aí, ó, interessantíssimo isso. Exato. Baseado em coisas que importam, né, cara? Isso, não Baseado em em coisas que fúteis, em importam. coisas fúteis. E tem pessoas que do outro evento que vocês acompanharam, acompanham, que se falam, que se conectaram de alguma forma, não só como um casal, mas de repente estão conversando, falam, pô, adorei conhecer essa pessoa e conheci lá, Cara, foi uma conexão boa. tem um grupo que a gente fez do pós-evento, a galera fica mandando os vídeos lá. Falando, ó, sou tal pessoa, faço assim assado, aí vai as curtidas no vídeo, aí que da hora. eles vão chamando no direct lá, Aí vão no conversando e privado. interagindo entre eles. Mas tem um grupo que inclusive a gente criou uma área de membros e todo mundo que foi no primeiro evento a gente vai dar acesso. Tem lá todas as palestras e vai ter vários outros conteúdos que a gente está adicionando. Treinamentos da Camila, e-books direcionados a dores específicas. Ou seja, a pessoa que entra nisso, ela não está só indo no evento para ver se acha alguém. Ela está entrando numa parte de destravar a cabeça para isso. Destravar para a vida dela, emocional e relacionamentos. Então a gente vai dar esse acesso para todo mundo que estiver no evento. Vai ter esse acesso a essa área de membros para ter um acompanhamento mesmo, entendeu? Para ter uma continuação. É importante você falar isso, porque para as pessoas não ficarem pensando, não é que um evento de relacionamento, não. As pessoas estão indo lá em busca de mudar a mentalidade, de utilizarem isso para a vida delas. Então, não é só de você conhecer alguém interessante, mas é você poder sair de lá alguém melhor, né? Alguém interessante para a vida. Cara, o objetivo, em última instância, o principal objetivo é ajudar as pessoas. Certo. Entendeu? A gente tá... Aí a galera fala, mas vocês são solteiros por quê, então? Primeiro, porque só um solteiro faria um evento para solteiros. Casados dificilmente vão fazer. Foi um casado que me deu essa dica e falou, cara, faz, porque eu não vou poder fazer, eu sou casado. Sim. Cara, a gente tá no processo, a gente tá crescendo, a gente tá aprendendo. E assim, quem sabe, né? A gente tá... Eu, pelo menos, estou disponível. Quem sabe lá também não dá um match, né? Aí, ó. Exatamente. Enfim, então assim, o propósito é ajudar as pessoas, acima de tudo. Negócio a gente vai fazer nessa área, em outras, a gente sempre está fazendo coisas, mas o objetivo realmente tem um propósito por trás de ajudar as pessoas, entendeu? Então, se a pessoa entender isso, ela vai mais aberta, ela vai mais consciente do problema e da solução. Exato. E quantas pessoas mais ou menos vocês esperam nesse evento? O máximo são 140, né, Léo? Provavelmente isso, entre 100 e 140. Bastante gente. 140 seria o máximo. Queremos colocar o máximo. Agora eu vou te fazer uma pergunta agora, né, de bastidores, que a gente tem de bastidores de coisa e tal. Claro. Teve pessoas que no último evento foram, mas a intenção dessas pessoas não era conhecer quem estava ali, mas conhecer de repente vocês? Quem vai saber, cara, né? Como vocês estão lá, tem pessoas que a gente fala, pô, beleza, é um de relacionamento, vai estar lá palestrando, vai estar lá envolvendo, vou tentar conversar com eles ali, vamos ver. Cara, Teve pessoas A Camila pode falar por ela, mas eu percebi que tinha, a gente não vai ser falsa modéstia, que eu percebi que tinha, cara. Sim. Tinha, pô, bonitão. tinha pessoas interessadas. E aí, como eu tava na correria do evento, faltou uma energia da minha parte ali, de observar, entendeu? Mas tem, né? Tem. Aconteceu no último evento. Uma pessoa que estava ali, você também está aqui para conhecer pessoas. Eu falei, estou aqui hoje no momento para palestrar mais. Mas tem sim. É interessante. Eu fico pensando nisso, como é um evento ali, pessoas aproveitam para isso. Pô, como acompanham você, às vezes fala, poxa, beleza, eu acho a Camila maravilhosa,
tô lá no evento, vai saber se ela tá ali Sim. também exposta a isso, uma boa oportunidade de eu conversar com ela. É, a Por gente isso que eu fala... te perguntei, né? Sim, no primeiro evento nós estávamos mais ali focados, que vai dar certo, não vai, nervosos ali, é normal. Sim. Mas nesse segundo evento a gente também tá mais aberto, tá mais pra conhecer pessoas também, criar essas conexões, com certeza. Ixi, então agora vocês falaram isso, certeza que o pessoal vai falar, vai ter uma fila ali. Teremos. Vocês dois, se preparem, hein? Inclusive, a galera fica fazendo match de nós dois, falando até o final do ano, quero só ver. E olha que a gente deu match hoje na mesma cor, sem É. combinar. Oh. Aí, galera, a gente não sabe, né? Não, mas é bom saber. Eu pergunto porque eu gosto de saber dos bastidores das coisas, sabe? Eu acho interessante. A gente viu ali, mas os bastidores. Você, um cara bonito, ele, né? Bem apessoado, que a gente Bem costuma falar. apessoado. Minha avó fala isso, bem apessoado, né? A Camila bonita e tal. Eu falei, mano, se voltar nesse evento, vai ter uma galera que vai falar, cara, a única ficha que eu tenho, eu vou postar ali, vou ver. Aí vai, de repente, vai chegar em vocês, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. É Pra isso. entender. Cara, tem, mas eu percebo que assim, a dor da galera que vai é realmente quer achar alguém mesmo, Sim. entendeu? A pessoa tá Não indo... tá com um objetivo claro, é só. às vezes não é nem, porque o Pablo vai palestrar, porque o Pablo chama muita atenção, né? Mas não é nem por isso, a pessoa realmente quer sanar essa dor, quer entender o que tá acontecendo com ela. Eu percebi isso, a pessoa vai com o objetivo disso, entendeu? Cara, eu quero ir nesse evento. Cara, mano, vai porque ser legal. Eu quero entender esse cenário, sabe? Por mais que a gente falou. Nós não estamos em busca. Mas também não tô fechado. Não vou, vai Exato. aparecer uma oportunidade boa, eu vou jogar fora porque eu tô querendo focar no meu profissional. Não, dá pra, né? Mas eu Isso. quero ir pra entender isso, porque eu gosto muito de comportamento humano. Sim. Exato. Eu amo isso. Eu amo ver as pessoas interagindo, relacionando, leitura corporal. Então, cara, eu acho que isso, nesse dia vai ser, Sim. pra mim, vai ser muito bom. Então, por isso que a gente também não quis fechar, assim, é um encontro de solteiros. Não, cara, é um evento de desenvolvimento pessoal, pessoas que estão a fim de achar alguém. Então é uma parada mais leve, não tão É. assim, né, nessa energia de quem tá precisando, Sim. entendeu? É, e também tem um outro ponto. Por exemplo, esse casal que tá começando, tá na fase da paquera, tá Exato. saindo, tá se conhecendo. Deusa, leva pro evento urgente que lá a gente vai fazer dar um jeito desse relacionamento acontecer. Ah, E o homem também, por exemplo, esse homem, ele tá já... Porque existem também homens que estão com a mentalidade mais expandida que as mulheres. Tem muitos. Então, esse homem talvez ele sente que precisa puxar essa mulher pra ela se abrir um pouco mais, pra ela entender um pouco mais. Então, leva pra lá. Com certeza vai sair de lá com uma transformação. Talvez seja esse evento que vai fazer a sua realidade, a sua vida mudar nessa área. Então, tá nesse momento de paquera, pode levar essa pessoa ali também, pra os dois expandirem juntos, pra os dois aprenderem juntos. Interessante também. Nossa, eu achei muito interessante mesmo. A gente e também haverá uma continuação, né? A gente tá criando essa comunidade. A gente não perdeu o contato com as pessoas que foram no primeiro. Então a gente vai ter essa comunidade, a gente tá criando. Possivelmente Isso. podemos fazer um evento só para essa galera que já tá envolvida. A gente pode fazer eventos online para essa galera, entendeu? Então assim, você tá entrando para um grupo que vai resolver essa área da sua vida. Aqui a parada é essa. Perceber que ninguém tá afim, ninguém vai lá porque... Pode ser que alguns vão, que achou a Camila bonita e tal, mas vai lá porque quer resolver a dor. É, mas eu acho que Exatamente. se existir vai ser muito pouco. É. Vai ser- não, eu acho que a mano. galera realmente tá indo mais com a intenção mesmo de entender, ou de encontrar alguém mesmo, Isso. ou de pelo menos estar lá pra entender como funciona isso, porque é algo que falta nele. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu acho que pode ter pessoas que estão descrentes de relacionamentos que querem ir só pra ver se realmente... Tá bom, vamos ver se isso vai me destravar mesmo, se isso vai fazer eu me atrair por alguém. Vai, Uhum. vou lá. Entendeu? É. Às vezes também é isso. Às vezes, de repente, vocês estão curando dores de pessoas que Com certeza. que não conseguem fazer, não sabem como sair disso aí. É, Mas é. E é só curando essa dor que vai conseguir ter relacionamentos mesmo. Porque entrando em um relacionamento machucado, com feridas abertas do relacionamento anterior, não vai conseguir prosperar. Porque aí você vai depositar no futuro os traumas do passado. E o futuro não tem culpa do que você viveu. Ele não tem culpa se você foi traída, se você foi abandonada, se não deu certo, se você viveu uma dependência emocional dele ou dele com você. Então, a pessoa que você vai se relacionar não tem culpa de nada disso, dos seus traumas que você carrega, das suas dores. Então, indo para um evento como esse, você também já limpa tudo isso, você já alinha esses pontos, você já tá mais curada, já está mais preparada. Isso vai ser bacana. Então, eu tô, Vai. já tô, É já tô doido, ansioso. cara. É doido. E O Bruno é- já tá hypado aqui. Já tô ansioso já. É, Ainda mais, é claro que você é o case de sucesso, agora eu fiquei com vontade de ir lá e ver qual é que é mesmo. Então, Agora a vamos. gente vai fazer alguma coisa massa. Eu quero ver. Eu quero sentir. E nós Quero ver como é conseguimos, que funciona isso. nós conseguimos ver que o evento foi um sucesso e que tem grande procura, porque muitas das pessoas que participaram do evento anterior
nos procuram falando que querem ir pro próximo. Verdade. Sim. Então, isso nos fez ter mais certeza ainda que devemos continuar, que devemos ampliar, melhorar, entregar cada vez mais. Eu ia falar isso pra vocês. Pra mim, um ponto que mostra que foi um sucesso, o primeiro, é o fato de vocês estarem fazendo um segundo num tempo curto. Exatamente. Que normalmente as pessoas vão fazer um evento, elas demoram mais tempo pra fazer o segundo. E Foi o quê? 2 meses? Nem Faz isso? um mês que foi o último. Mas Vai um dar, mês? vai, Então, vai dar 2, né? até o próprio Pablo mesmo falou, eu quero esse evento uma vez ao mês. aí, ó, Então, vai ser ele maravilhoso. também enxerga isso, ele também influencia isso, né? E isso tem um grande peso pra gente de levar pra frente. Porque eu acho que vai dar, porque é o que mais as pessoas estão buscando. E se vocês cada vez mais divulgarem isso, cara, vocês vão atingir mais e mais pessoas que estão buscando, porque Amém. é algo interessantíssimo, de verdade. E tem várias pessoas, quando vai ser na minha cidade? Quando vai trazer pra Brasília? Quando vai trazer Tem. pra Porto Alegre? Tá vendo? Tem De muita repente, aí, ó, procura. Inclusive, abriu uma plataforma internacional em Brasília. É. Como se fosse uma versão dessa daqui de Alphaville, em Brasília, dos amigos nossos. E dá pra fazer evento lá. Dá. Aí, ó, dá pra programar, já Dá pra fazer fazer o evento lá. mapeamento antes das pessoas que estão interessadas, a região, né? No Que aí Brasil, você não vai pegar só Brasília, né? Pega no Brasil e no Goiânia ali, o pessoal mundo. de próximo, É, né? no Brasil e no mundo, né? Aí, ó, tá vendo? Já é um passo a mais nisso daí, ó. Com certeza. É isso. Então, pessoal, queria agradecer a presença de vocês de verdade. Valeu, Brunão. Camila, querida amiga, já veio aqui, já conheço bem. Prazer imenso conhecer você, Léo, de verdade. Prazer é meu. Eu sou um cara que eu me conecto por energia. Camila sabe. Eu bato o olho, eu sinto a energia e tal. Cara, você tem uma energia muito boa, de verdade. Então, Tem. Tamo é um cara junto. que eu tive um prazer de conhecer mesmo. Faço questão de manter esse contato, né? E desejo sucesso aí no negócio de vocês. Estarei lá. Aí Tá, sim, acompanha, aí galera. sim. Vou estar lá, vou postar nas minhas redes sociais, vou explicar, vou dar o feedback pra vocês de tudo Boa. que aconteceu Isso. lá. Quem sabe o Bruno também não sai de lá com alguém, né? Não Case estou de atrás, sucesso. mas vai que, né? Esse pitch é bom, eu tô de É? boa, eu tô de boa. É, eu tô sempre de assim. boa, mas se aparecer, não vou falar não, né? Exatamente. É isso aí. Mas cara. obrigado mesmo pela presença de vocês. Então, finalizem o programa, vocês aí, cada um falando. Faz uma chamada para as pessoas acompanharem o evento, seguirem vocês, o que elas vão encontrar lá, o que elas vão curar lá. Fiquem à vontade. Com certeza. Câmera de vocês. Então, Bruno, antes de tudo, obrigada por abrir as portas pra gente, Imagina. tanto pra mim quanto pro Léo, quanto pro Go Match. É sempre um prazer estar aqui, é uma honra, na verdade, ter essa troca de experiência, essa troca de conteúdo. Você falou muito da nossa energia, eu falo mesmo de você também. Nos conectamos logo de início. E a gente sabe que não precisa de muito. Bateu o santo, foi era, isso, tá bom. né? E agradeço muito o pessoal da sua equipe também, aqui dos bastidores, o pessoal que nos assistiu tanto na live do Instagram, quanto que vão nos assistir no canal do YouTube depois. E convido vocês também para se permitirem viver essa transformação no dia 4 de maio, em Alphaville, na plataforma nacional. É um evento onde nós vamos falar de mentalidade, vamos falar de relacionamentos, mas vamos também tocar a sua visão para você expandir a sua visão, expandir a sua forma de entender essa dinâmica de feminilidade, de masculinidade, de valores, de família, que é tão importante. Que duas pessoas elas podem até andar, mas quando elas se juntam, elas viram uma potência. E é isso que a gente quer trazer cada vez mais para vocês. Então, o link está tanto na minha bio do Instagram, quanto no Instagram do Léo. O meu, vocês me encontram lá como Cami Pastório. E espero vocês. É isso aí. Cara, obrigado, Brunão. Deu pra ver que você é um cara massa. A gente vai fazer coisa junto ainda, acredito. E pros homens, recado pros homens. Saibam, homens, vocês que empreendem, vocês que são empresários, que tem mesas de negócio que você nunca vai poder sentar se você não tiver uma família, se não tiver uma esposa. É um nível diferente. E existe um consenso geral que se você não é casado, você não é tão confiável. Saiba disso, que a sua prosperidade tá ligada diretamente a isso. Então, para de mimimi e dá uma chance para você achar alguém. A gente vai ter 2 patriarcas fortíssimos lá, Pablo Marçal, Matheus Ribeiro, vão trazer essa visão para vocês e vai literalmente destravar o que tá faltando, tá? Então, assim, os links estão disponíveis, não vai durar muito tempo e a tendência do ingresso é subir, então já aproveita agora. Vai ser na plataforma global de Alphaville, aqui pertinho de São Paulo, tem toda a estrutura lá. E é isso, nos vemos lá dia 4 de maio. Prazer estar aqui e tamo junto. Pessoal, muito obrigado por vocês que acompanharam esse episódio até aqui, tá? E
vai estar aqui na... não sei se vocês vão me permitir, quiser colocar o link Claro. na descrição também para as pessoas Sim, terem acesso. sim, com Vai estar certeza. aqui, ó, na descrição do vídeo, vai ter acesso aí para vocês comprarem esse ingresso, para vocês saberem mais do evento e convido vocês a estarem lá, né? Porque vai ser grandioso para vocês. Me coloco aqui como uma pessoa solteira que estou, né, fechado para negócios mesmo, porque eu só tô funcionando pro trabalho, mas vou me dar essa abertura de ir lá para conhecer pessoas, para ver como é que funciona. Então, você também que tá, né, nessa fase da vida, que tá buscando conhecer pessoas de valores, né? Não ter um relacionamento, porque ter um relacionamento qualquer um quer, Exatamente. mas ter um relacionamento de valor, conhecer pessoas certas, né? Eu aconselho vocês aí nesse evento. Aí vocês ainda vão encontrar a Camila lá, encontrar o Léo, eu vou estar por lá também, então vamos... Se deem essa oportunidade de conhecer uma pessoa boa e estar num evento maravilhoso com pessoas belas. Certeza. Muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho, deixe aquele like que ajuda e fortalece muito, tá? E mande para o máximo de pessoas possível. Se você é comprometido, tá vendo esse episódio, mas conhece alguém que não é e precisa estar em busca de alguém, mande esse vídeo para as pessoas, compartilha com ela para elas saberem a existência desse evento e irem atrás para encontrar o seu grande amor. Isso mesmo. Tá bom? Obrigado, galera. Um beijo no coração de cada um de vocês.